Aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus, noite abençoada. Passamos amanhã consagrando a nossa vida ao Senhor Jesus, uma consagração abençoada. E após uma escola bíblica abençoadíssima, onde nós aprendemos mais uma porção da sua palavra bendita. Convido a igreja a colocar de pé, por gentileza. Foi-me dada a oportunidade de estar trazendo uma palavra de Deus aos corações dos irmãos. Aleluias. Aleluias. Esse texto, por duas oportunidades, tenho falado aqui nesse altar, e o Espírito Santo, me conduziu a ele mais uma vez, para que nós possamos esmiuçar a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo número 2. Aleluias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Culto de missões, aonde está no centro da vontade do Senhor Jesus. O cristão tem a importância e a ortoga através do Senhor Jesus em fazer missões. Não é preciso ter uma carteirinha de missionário. É preciso ter o Espírito Santo de Deus e a intrepidez e a coragem para ir fazer missões. Missões nada mais é que falar do grande amor de Deus, falar daquilo que o Senhor Jesus Cristo viveu por nós. Aleluias. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 8, a parte A do versículo. Nós que falamos da palavra de Deus, temos por árbitro de separar, os versículos por vírgula, parte A, parte B, parte C, parte D, mas a parte A desse versículo, que me chamou a atenção já tem alguns dias, diz assim, todos acharam? Porque pela graça sois salvos. Vamos todo mundo repetir conosco? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos. Poderia sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, no contexto do texto que nós lemos, a graça mais é aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nada mais é do que Deus fez lá no Jardim do Éden. Nos trouxe a graça por intermédio da expulsão do casal do Éden. Adão e Eva pecou e por isso foram expulsos do Jardim do Éden. Deus usou de misericórdia e da graça dele para usar de benevolência e misericórdia nos últimos dias. Nós vamos entrar um pouquinho naquilo que Deus quer na vida do homem, através da graça. Nós vamos explanar aqui o que é a graça realmente, a qual os homens nem imaginam, nem cogitam o que é. Porque se cogitassem e imaginassem o que é a graça, corriam para os pés de Jesus. Estariam a todo momento aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso eu não estou falando de algo corriqueiro ou diário ou da sua vida num todo. Estou falando daquilo que o Senhor Jesus Cristo requer de nós para um quesito a qual Ele morreu, para a nossa salvação. Mas para a salvação do homem é preciso aceitar a graça, é preciso ter a graça num todo na sua vida. A graça de Deus na vida do homem é andar em conformidade com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos outorga através da sua palavra, que é obedecer, andar nos seus caminhos. Quando o homem entende a graça num todo, o homem começa a desfrutar, aleluia, das benevolências, do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus através da graça.
Quando o homem entende a graça num todo, o homem começa a viver o querer de Deus. O homem começa a olhar esse mundo com a perspectiva do Senhor Jesus Cristo, de misericórdia, de amor. Porque a graça nos dá uma visão, um vislumbre daquilo que o Senhor Jesus Cristo, quando olhou do seu trono de glória, quando fez todas as coisas, porque nós falamos disso hoje. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo olha do seu trono de glória e vê a humanidade perdida, cogito eu na minha pequena criatura que sou, pecador, eu cogito ele falando com o Pai: Pai, envia-me, deixa-me ir fazer aquilo que eu tenho proposto para fazer, porque se nós olharmos de uma visão na totalidade, já estava planejado desde a fundação, aleluia, dos séculos. Já estava orquestrada todo, aleluia, um cenário para que o homem pudesse usufruir da graça de Deus. É com certeza algo tão maravilhoso que até hoje o homem não consegue perceber o tamanho, a grandeza, aleluia, o que é a graça do Senhor. Nós estamos vendo, aleluia, o homem se perdendo a cada dia. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, aleluia, mais o homem se distancia do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo pode oferecer muitas coisas. O mundo pode abrir portas, aleluia, a qual Deus não quer para você, aleluia. E você querendo, foi falado aqui, que há caminhos do homem, ao seu olhar, que parece o caminho perfeito, aleluia. Mas quando fala do caminho, fala de um caminho. Mas quando o versículo 14 de Provérbios, o capítulo 14, versículo 2 de Provérbios fala que são caminhos de morte, aleluia. O homem encontra vários caminhos que levam ele à morte, aleluia. Mas só Jesus, através da graça, é o caminho, aleluia. É a verdade e a vida, oh glória. E ninguém vai a Jesus Cristo se não for, aleluia, por ele, perdão, ao Pai se não for por Jesus Cristo. Nós estamos, aleluia, vivendo um esmero, aleluia, tão grande das coisas de Deus. Quando eu falo de uma forma abrangente, é porque o homem está se deteriorando, o homem está perdendo, aleluia, a oportunidade, aleluia, de estar na graça do Senhor, está vivendo a plenitude da graça, que é Jesus Cristo, aleluia. Nós vemos Jesus Cristo, aleluia, atuando lá no Éden, aleluia. Nós vemos Jesus Cristo atuando no Êxodo. Nós vemos Jesus Cristo atuando, aleluia, em Malaquias. Nós vamos perceber nessa situação que Deus, através de Jesus Cristo, está oferecendo a oportunidade ao homem de se arrepender, aleluia, dos seus maus caminhos. Está oferecendo a oportunidade de se apartar do mal, aleluia, de viver uma vida de novidade, aleluia, trazer em si, aleluia, aleluia, a benevolência, o amor, aquilo que o Senhor Jesus Cristo olhou para nós e viu, pobres, miseráveis, cegos e nus, aleluia. É porque isso que nós somos. Nós somos miseráveis, nós somos cegos, nós somos nus, aleluia, quando não entendemos a graça por completo. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que os homens estão desmerecendo a graça, aleluia, e atribuindo a sua vida a outra coisa, a não ser a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, através do seu sacrifício, através da sua morte, aleluia. Se nós pegarmos o contexto de Paulo, aleluia, na minha concepção, aleluia, um dos maiores pregadores do Evangelho da atualidade, lá e aqui, porque nós vemos Paulo atuando através da graça, quando teve, aleluia, um encontro com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9 de Atos, aleluia, vai falar que uma luz resplandecente cercou Paulo, aleluia. Sabe o que isso significa, irmãos? Aleluia. A graça, aleluia, foi abraçada, aleluia, com todo amor. A graça foi acolhida, aleluia, com todo entendimento. Por isso, de perseguidor, passou o maior pregador do Evangelho, aleluia. Passou a ser, aleluia, o maior anunciador da graça, aleluia. Tanto que é autor de 3 epístolas, aleluia. De Romanos a Filemão. Estamos falando de um maior missionário que houve na face da terra. Nós temos Billy Graham na atualidade, nós temos Jim Swaggart, aleluia, homens abalizados na palavra, missionários em sua natureza, aleluia. Nós temos que entender, aleluia, como esses homens entenderam. Paulo entendeu de uma maneira, aleluia, que morrer para ele é ganho, aleluia, através de Jesus Cristo. Qual o homem no seu entendimento da graça, aleluia, que não vai fazer de tal maneira?
Qual homem, aleluia, que entendendo a graça, não a totalidade, aleluia, não vai se doar pelo Evangelho, aleluia. A missão do homem, pela graça do Senhor Jesus Cristo, é anunciar o mesmo, aleluia. E estamos esquecendo de fazer isso. A igreja, na totalidade, irmãos, está vivendo no marasmo, está vivendo entre quatro paredes, está recuando na tarefa a qual o Senhor Jesus Cristo nos entregou, nos ortogou quando morreu na cruz, aleluia. A graça, aleluia. Eu falei em outra palavra minha aqui que a graça não é uma simples frase, não é uma simples palavra. A graça vai além, muito mais daquilo que nós pensamos ou entendemos. A graça, glória, uma palavra bonita, encorpada, aleluia. Mas Deus falando para o homem, miseráveis, vocês não merecem nada, aleluia, mas eu, aleluia, pela minha misericórdia, isso Deus, aleluia, nas minhas palavras, sentado no seu trono de poder, aleluia, vocês não mereciam nada, mas eu vou enviar meu filho, pela minha misericórdia, pelo meu grande amor, aleluia, porque Deus, aleluia, aleluia, lá no Éden poderia ter destruído o homem por causa da desobediência, por causa dos seus atropelos, das suas vontades, aleluia. Mas Deus falou, não vou dar essa confiança àquele a quem propôs tudo isso. Porque nós falamos hoje aqui, na escola dominical, que Satanás, quanto mais ele se aproxima da sentença dele, aleluia, mais ele vai fazer para distanciar o homem da presença de Deus. Mas, aleluia, vai fazer para distanciar o homem da graça. O que é a graça? Aleluia, o favor imerecido de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia, essa graça tão bendita, tão falada, aleluia, mas pouco vivida. Nós somos miseráveis. Quando nós passamos a entender isso num todo, quando nós passamos a atribuir a nossa miséria, os nossos pecados, sentimos na pele, aleluia, aquilo que Deus, pela sua misericórdia, fez para conosco, aleluia, nós vamos entender o que a graça fez em nós. Nós temos aqui vários testemunhos, não vou citar, mas vou citar um na Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, aleluia, Noé, aleluia, o homem meio a uma geração corrompida, o homem meio a uma geração pecaminosa, a maldade subiu até as narinas do Senhor, aleluia, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas não da forma que o homem se arrepende, aleluia. Deus se arrependeu de ter feito o homem, aleluia, mas ele do seu trono de poder, aleluia, conseguiu enxergar um homem justo, reto, aleluia. Sabe o que isso quer dizer nos dias de hoje? Ainda há, aleluia, aquele que preserva as boas, aleluia, de Deus nas vidas. Em sua vida, aleluia, Deus enxerga, aleluia, aquilo que ele enxergou em Noé, aleluia. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Ele, aceitamos a graça como um todo, aceitamos a graça como ela é, aleluia. Não estou falando aqui de possibilidades amenas, não estou falando aqui de possibilidades que vão abrir o seu entendimento para esse mundo, não estou falando aqui de possibilidade de você ter alguma coisa aqui, aleluia. Não é pecado você ter nada aqui, aleluia, mas o importante na vida do homem é ter a graça, aleluia, a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, aleluia, enquanto nós andarmos pensando neste mundo, aleluia, nós estamos andando para trás, nós estamos andando ao inverso. Em vez de estarmos indo para a salvação, nós estamos indo de encontro à perdição, aleluia. Enquanto o homem, aleluia, não abrir a sua mente num todo para a salvação em Cristo Jesus pela graça, o homem ele vai de mal a pior, aleluia. E Paulo, no capítulo 9 de Atos, vai entender isso, quando ele estava indo em caminho de Damasco, aleluia, para prender, aleluia, os cristãos, para açoitar os cristãos, levar preso, aleluia, cativo, aleluia. Paulo, quando encontra com o Senhor Jesus Cristo e entende a graça, aleluia, dali em diante, aleluia, é um novo homem, aleluia, há um novo entendimento sobre aquilo que ele aprendeu, aleluia. Portanto, que a Bíblia vai falar que ele aprendeu, aleluia, aos pés de um doutor, aleluia, um homem entendido, sábio nas palavras, mas que não tinha aquilo como principal, aleluia, podia até ter, aleluia, menção, aleluia, mas não vivia, glória.
Gamaliel, aleluia, ensinou Paulo a letra, aleluia, aquilo que dava entendimento sobre a lei, aleluia. Mas Jesus Cristo mostrou a Paulo, aleluia, aquilo que poderia levar à salvação, aquilo que poderia levar ele, aleluia, ao lugar mais alto, aleluia, qual o homem pode chegar, aleluia. Não adianta, aleluia, aquilo que o homem tem aqui na terra, a sua divisa, aleluia, a sua ordem eclesiástica, sem a graça não adianta, sem a graça não tem, aleluia, salvação, aleluia, louvado o nome do Senhor. Estamos vivendo, irmãos, dias apavorantes. Em rápidas palavras, um parênteses agora aqui, pastor Cleoni, quando me deu essa oportunidade, o ventre gelou, aconteceu algo que as pernas começaram a tremer, a minha boca ia falar não, mas nós que somos chamados por Deus, não temos esse direito, aleluia, não temos esse direito de recusar oportunidade uma de falar do grande amor de Deus. Impossibilidade alguma nós temos esse dever, esse direito. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus podia recuar da cruz, como um homem, aleluia, Jesus podia recuar da cruz, mas como ele tinha uma missão, aleluia, algo dado por Deus a ele, aleluia, e ele olhando para a essência do homem num todo, aleluia, ele preferiu morrer na cruz do Calvário, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, a morte do Senhor Jesus Cristo, através da morte do Senhor Jesus Cristo, aleluia, almas iam se salvar para o reino dele, aleluia. A missão do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é arrancar da mão do, aleluia, do diabo, aleluia, e levar para o céu através da graça. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Sabe por que não podemos recusar, irmãos? Porque Deus me chamou, aleluia, não sou pregador, todos os pastores aqui sabem, a igreja sabe, eu fui chamado para ensinar, eu fui chamado para doutrinar, isso não é meu, o versículo adiante vai falar que é dom de Deus, o versículo 8 vai falar, a partir da parte B aqui, é dom de Deus, eu não tenho nada, é tudo dele, para ele e por ele, aleluia. E se eu não tiver, aleluia, um versículo, aleluia, uma vírgula para falar dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, aleluia, eu não tenho o verdadeiro chamado. Sabe, eu comentei com a minha esposa hoje, vindo para cá, bem dizendo, aleluia, eu estou com um texto na mente, aleluia. E sabe quando o Espírito Santo apaga da sua mente toda a Bíblia, aleluia, e te mostra o texto que ele quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu comecei a glorificar ao Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui para fazer tudo o que ele quer, aleluia, tudo que ele ordenar, aleluia. Não é o que eu quero, aleluia, não é aquilo que os irmãos querem, mas é aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aleluia. O texto é tão conhecido e eu tenho marcado na minha Bíblia que eu não achei, aleluia. E o Espírito Santo me guiou para esse versículo. Eu quero que você fale este versículo. O pastor falou hoje, aleluia, sobre algo que eu meditei indo para casa com ele, mas ele vai lembrar. A experiência de ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Bem-aventurado é o homem, aleluia, que dá ouvidos ao Espírito Santo, aleluia. E eu tentei temar com ele, aleluia, através, não, eu conheço a Bíblia, eu sei aonde está, eu vou buscar. Cadê que acha? Aleluia. Eu quero esse. Aleluia. Aí eu pude entender, aleluia. Porque se eu desobedecesse, aleluia. E nós sabemos que a desobediência é pior do que pecado de feitiçaria, aleluia. Então é melhor obedecer do que sacrificar, aleluia. Mas voltando para o texto, amados irmãos, a graça do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deu por nós, a sua vida, o amor dele, aleluia, é imensurável. Nós precisamos buscar entendimento no Espírito Santo, aleluia, através da graça do Senhor Jesus Cristo, porque senão nós estamos perdidos nesse mundo. Se nós andarmos conforme as nossas próprias pernas querem, nós vamos direto para a perdição. Nós temos que ousar a buscar ele, entendendo a graça, dando entendimento ao nosso próprio entendimento através do Espírito Santo. Se nós pegarmos no contexto atual, muitas almas se perdendo,
muitas almas sendo tiradas da terra e ceifadas sem Deus. Qual é o papel da igreja? Qual papel nós temos na importância da graça? Nós falamos hoje aqui na escola dominical sobre aquilo que é devido a Deus, aquilo que é devido ao Senhor. O Senhor nada mais quer que nós façamos a sua obra em sinceridade. O Senhor quer que nós façamos a sua vontade com um coração voluntário, um coração aberto, um coração que dê frutos, aleluia, para a glória dele. Não adianta nada nós virmos de casa para a igreja, da igreja para a casa e não atuarmos como cristão. Não temos a essência como cristão, aleluia. Qual é a essência do cristão? Já fizeram essa pergunta? Aleluia. Já fizeram essa pergunta? Qual é a essência do cristão? Aleluia. A essência do cristão é ver vidas sendo transformadas através do poder de Deus, através da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência de todo cristão. Oh glória, aleluia. Quem dera se essa igreja estivesse lotada, aleluia, de não crentes, para receber a palavra do Senhor, porque essa palavra não é minha, não é do pastor Robson, não é do pastor Creoni, não é na nave da igreja, é do Senhor, aleluia, e é o Espírito Santo que faz o que lhe apraz, aleluia. Nós só somos o canal oral, aleluia, e também na totalidade da vida, porque o testemunho, aleluia, ele pode valer também na salvação de almas. O testemunho de um cristão vale muito de seus efeitos. Nós estamos perdendo a noção, aleluia, de tempo. O tempo é agora, o tempo é já. O tempo de pregar a palavra do Senhor não pode ultrapassar, aleluia, o querer de Deus. O tempo não é seu, é do Senhor. Nós temos que ir, nós temos que avançar, nós temos que ganhar almas através do Espírito Santo para o Cristo, nosso Senhor, aleluia. E nós estamos perdendo tempo, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E mais para frente um pouquinho eu vou ler aqui, para não me alongar muito, a parte B do versículo vai falar, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 vai falar assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós estamos vendo, aleluia, homens, a qual o apóstolo Paulo vai retrucar e vai condenar, homens amantes de si mesmo, presunçosos, enganadores, maledicentes, tudo que é abominação diante do Senhor. Sabe por causa de quê, irmãos? Sabe por quê? Porque os homens, aleluia, quando desconhece o favor imerecido de Deus, ou seja, a graça do Senhor, ele consome a si mesmo, ele se enche dele mesmo, ele começa a inflar no seu ego e achar que alguma coisa é feita por mérito dele, aleluia. Por isso o homem vem se gloriando através da palavra do Senhor, porque pensa que alguma coisa provém dele, ou vem dele mesmo, e ele está redondamente enganado. Sabe por que ele está enganado? Aleluia, porque a palavra de Deus diz, é a palavra de Deus que mostra, é a palavra de Deus que direciona, aleluia, a vida do homem. E se o homem se enveredar pelos seus próprios caminhos, aleluia, ele está indo, aleluia, de contra a palavra do Senhor. E nós sabemos, aleluia, que se ir de encontro à palavra do Senhor, aleluia, aí eu volto no capítulo 9 de Atos, é duro para ti recalcitrar, ou seja, lutar, aleluia, contra mim, aleluia, contra a minha palavra, contra aquilo que eu fiz, aquilo que eu enviei, aleluia, para ser feito na vida dos homens. Então, aleluia, o homem quando ele se encontra nesse estado, aleluia, dificilmente, aleluia, ele consegue retroceder, mas nós sabemos que pela misericórdia e pelo amor de Deus, enquanto, aleluia, eu volto lá no capítulo 6 de Gênesis, a porta, aleluia, da salvação, a porta da graça estiver aberta, aleluia, há esperança para o homem, aleluia, quando se arrepende, aleluia, ainda há esperança, aleluia, e nos dias de hoje essa porta continua aberta, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo através, aleluia, do seu amor, ainda se encontra aberta, aleluia, e nós temos como igreja do Senhor, aleluia, anunciar essa graça tão maravilhosa que um dia me alcançou o pastor Creoni, alcançou minha esposa, aleluia, e alcançou tantos irmãos. É preciso atentar para a graça,
aleluia, pela graça sois salvos, aleluia, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que é isso? A palavra no original, no grego, aleluia, vai trazer presentear. Mas se nós usarmos o original aramaico, arcaico, nós vamos ver que presente foi dado, aleluia, ou seja, Deus nos presenteou com a graça, aleluia, nós estamos ganhando de Deus um presente, aleluia, e esse presente, aleluia, não é mérito nosso, é dele, aleluia, oh glória, é ele, aleluia, que se desfez da sua glória, nós falamos isso aqui hoje, despiu da sua glória, ou seja, deixou a sua glória, se fez carne, aleluia, e habitou no meio de nós, para quê? Aleluia, para que nós possamos, aleluia, desfrutar dessa graça misericordiosa e amorosa da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, aleluia, à mercê de homens. Aí eu volto para Timóteo, que fala de homens maledicentes, maldosos, aleluia, pecaminosos no seu coração, coração dobre, aleluia. Coração dobre no sentido aqui de que ele vive a vida dele e quer viver a vida dele. Ele quer trazer para si, ele quer trazer, aleluia, os louros para a sua vida, aleluia. E nós sabemos, aleluia, que a glória Deus não divide com ninguém, aleluia. A sua graça ele pode até dividir, aleluia, porque a misericórdia dele, o amor dele para conosco. Agora, a glória dele, ele não divide com ninguém, aleluia. Esse homem, aleluia, está cauterizado com a mente. Pela graça sois salvos. Quando nós recebemos a graça, quando nós entendemos a graça, aleluia, a novidade de vida, ela flui, aleluia, naturalmente. Ela flui de maneira a qual o Senhor se agrada. Ela flui de uma maneira a qual homens, aleluia, quando vê essa transformação de vida, esse resplandecer na vida do homem que entende a graça por completo, aleluia, aí sim nós estamos no caminho correto. Não precisamos, aleluia, trazer para nós louros ou alguma coisa que nos gloriamos, aleluia, dessa graça. Precisamos atribuir ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Para finalizar, aleluia, no versículo 10 do mesmo capítulo: porque somos feitura sua, criado em Jesus Cristo, aleluia, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela, aleluia. Vivamos a graça, andemos na graça, busquemos a graça, aleluia. Foi falado aqui que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e seus ouvidos, aleluia, não estão agravados para as nossas petições, aleluia. Mas, aleluia, quando os ouvidos do Senhor não estão agravados, aleluia, assim, aleluia, nós devemos, aleluia, clamar, pedir, aleluia, pela sua graça, pelo seu favor imerecido. A cada dia que nós se aproximamos da graça, aleluia, mais perto da salvação nós estamos. Quando mais andamos em direção à salvação, mais perto, aleluia, está a volta de Cristo. Porque quando o homem entende que a salvação é só por meio do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o dia dele vai se aproximando. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo aí não tem nada para oferecer para nós. E se nós deixamos esse mundo e andamos em direção à salvação, aleluia, é sinal que nós estamos andando em direção ao Senhor. E quando nós estamos andando em direção ao Senhor, aleluia, aleluia, nós estamos indo em direção correta, estamos indo num caminho, aleluia, a qual vai determinar aquilo que nós vamos ter, aleluia, a glória de Deus das mansões celestiais. Precisamos, aleluia, alcançar esse pensamento, esse entendimento, porque assim, aleluia, pela graça sois salvos, aleluia. E quero ler outro texto, rapidamente, para mim terminar, aleluia. No capítulo 9 de Atos, conforme eu falei desse homem intrépido, corajoso, em sua época, assim também tem homens hoje. Olha só o que diz Atos 9, para mim terminar minha fala, no versículo 19 em diante.
e tendo comido ficou confortado. E este Saulo, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. E Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. E tendo passado, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, aleluia, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse, aleluia, discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. É isso que a graça faz, irmãos. Aleluia. Pega um homem todo torto, aleluia, todo atrofiado, sem Deus, aleluia, e faz um pregador do evangelho. Pela graça sois salvos, aleluia. Pega um homem, aleluia, todo quebrado, aleluia, pelo diabo, aleluia, e transforma num homem, aleluia, transformador de almas através do Espírito Santo, anunciador das boas novas. Paulo foi um homem, aleluia, que perseguia a igreja, aleluia, aleluia, tormentos trazia aos cristãos, mas pela graça, aleluia, ele foi salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite fica a palavra nos nossos corações: pela graça sois salvos. Quando nós passamos o entendimento de que a graça, aleluia, não merecemos nada, não tínhamos nada, mas pela graça nós temos ao Senhor Jesus Cristo, oh glória, aí sim a vida do homem é transformada completamente. Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Fica esta palavra aos nossos corações. Pela graça sois salvos. Aleluia. Deus abençoe a vida dos irmãos.